Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos continuar falando sobre vozes verbais, tá bom? Vamos lá então. Todo mundo com caderno, fazendo as anotações necessárias. Vozes verbais. Voz passiva. A voz passiva pode ser formada através de dois processos, analítico e sintético. Voz passiva analítica. Para construir a voz passiva analítica, usamos o verbo ser ou estar, mais o particípio do verbo principal. Então, aqui, turma, eu coloquei, como é um resumo, né? Eu coloquei os verbos mais utilizados para a construção da voz passiva analítica, que é o ser ou estar, tá bom? O particípio sempre vai ser utilizado, tá bom? Ele comprou uma casa, está na voz ativa, porque ele é quem está praticando a ação, sujeito agente. Quando eu quero passar para a voz passiva analítica, eu vou pegar o meu objeto direto, até porque vocês sabem que para eu passar da ativa para passiva, analítica ou sintética, o verbo obrigatoriamente tem que ser ou transitivo direto ou bitransitivo. Qualquer outro verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, eu não consigo passar para a voz passiva analítica nem sintética. Eu preciso ter um objeto direto. Quando que eu vou ter um objeto direto? Com o verbo transitivo direto ou com o verbo bitransitivo, correto? Então, vamos lá. Uma casa que é meu objeto direto vai virar o sujeito, sujeito paciente. Olha o verbo ser ali no mesmo tempo do verbo principal. Foi, está no pretérito perfeito. Comprado é o particípio passado do verbo principal. Comprou, comprada. Por ele é quem? É o agente da passiva. Eu só tenho um agente da passiva quando eu tiver o sujeito na minha oração da voz ativa, né? Se eu tiver um sujeito indeterminado, como compraram uma casa, eu não vou ter o agente da passiva, porque eu não sei quem compraram. Vai ficar uma casa foi comprada, só isso, sem agente da passiva. Agora, se eu tiver um sujeito desinencial, comprei uma casa, eu vou ter o agente da passiva, porque o sujeito é desinencial, eu sei quem é. Então, uma casa foi comprada por mim, certo? Fiquem atentos a isso, hein? Atenção aqui nessa observação que é muito importante, turma. Ó, atenção aí. Só podemos transformar as orações da voz ativa para a voz passiva analítica e sintética quando o verbo for transitivo direto ou transitivo direto e indireto. É o que eu acabei de falar com vocês. Quando os verbos forem transitivos indiretos, intransitivos ou de ligação, não podemos transportá-las para a voz passiva. Correto? Entenderam isso? Então, só vai ter voz passiva analítica e sintética com o verbo da voz ativa, transitivo direto ou bitransitivo. Voz ativa eu posso ter com qualquer verbo, sendo que a passiva analítica e sintética não. Vamos lá, então. Voz passiva sintética. A voz passiva sintética é formada por um verbo na terceira pessoa e o pronome é passivador se. Por que eu coloquei terceira pessoa? Porque pode ser singular ou plural, dependendo do meu sujeito, do meu novo sujeito. Se ele estiver no singular, o verbo fica no singular. Se ele estiver no plural, o verbo fica no plural. Organizaram várias reuniões na escola. Organizaram só na voz ativa, sendo que aí é um sujeito indeterminado, certo? Como que eu vou transformá-lo na voz passiva sintética? Eu vou apenas colocar o ser, porque o meu novo sujeito, que são várias reuniões, está no plural. Então, eu só vou colocar o ser. Organizaram-se várias reuniões na escola. Várias reuniões, agora é o meu sujeito. Ele não era meu objeto direto, ele vai se transformar no meu sujeito, sendo que é um sujeito paciente, aquele sujeito que sofre a ação do verbo. Entenderam isso? Se fosse, ele organizou a reunião na escola, como que ficaria? Não, se fosse ao contrário. Eles organizaram a reunião na escola. Ficaria como? Organizou-se a reunião na escola, porque a reunião está no sujeito. Se ela estiver no plural, o verbo fica no plural. Se ela estiver no singular, o verbo fica no singular. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a voz reflexiva, tá? A voz reflexiva é aquela em que o sujeito ele pratica e sofre ação. Na voz reflexiva, o sujeito faz uma ação expressa pelo verbo que ele mesmo sofre ou recebe.
o operário se feriu, ou seja, o operário está praticando e sofrendo a ação, certo? Porque ele praticou a ação e se feriu, ele se machucou, então ele sofreu e praticou. Ele praticou e sofreu. Então, por isso que é uma voz reflexiva. Os jogadores se chocaram em campo, é como se eles tivessem batido um no outro, né? Então, se eles se chocaram, é uma voz reflexiva, que um bateu no outro, correto? Então, essa é a voz reflexiva. Então, turma, hoje, né, oitavo ano, nós vimos a voz passiva analítica, a voz passiva sintética e vimos também a voz reflexiva, certo? Espero que todos tenham tirado as dúvidas. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, oitavo ano!